Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a gente está começando mais uma série aqui no canal. A gente vai falar sobre Firebase. Então a gente vai começar a desenvolver aplicativos com Android, utilizando o Android Studio, mais a linguagem Java, e a gente vai utilizar o Firebase também. Então o que a gente vai aprender nessa série de vídeos? A gente vai aprender a criar uma tela de login profissional, uma tela de cadastro, um perfil de usuário, e a gente vai conseguir também cadastrar usuários no Firebase e autenticar esses usuários. Além disso, a gente vai ter um perfil para cada usuário cadastrado. Então ele vai ter um nome, o e-mail, e a gente pode colocar vários dados que a gente quiser. Além disso, a gente vai aprender a trabalhar com banco de dados, autenticação de usuários e muito mais. Então essa série de vídeos vai ser sensacional. Então, para você não perder esses vídeos, eu só te peço uma coisa: se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Toda semana eu vou estar disponibilizando uma aula sobre Android Studio mais Firebase, beleza? Então deixa o seu like também para fortalecer esse vídeo e ranquear esse vídeo no YouTube. O que a gente vai aprender nessa primeira aula? Essa aula vai ser uma aula bem grande, que a gente vai começar a criar o layout do zero da nossa aplicação. Então a gente vai criar uma tela de login profissional, uma tela de login e uma tela de cadastro profissional, e a gente também vai criar a tela onde vai ficar o perfil de usuário, onde vai mostrar o nome do usuário, o e-mail do usuário, e ali ele pode deslogar e sair da sessão. Então nessa aula a gente vai criar esses três layouts profissionais. Já na próxima aula a gente vai começar a configurar o Firebase no nosso projeto. E a partir daí a gente vai começar a aprender a cadastrar usuários no Firebase, tratar exceções de erro, autenticar usuários, verificar o usuário logado, salvar dados do usuário no banco de dados e recuperar esses dados. Então a gente vai aprender muitos conceitos importantes. Então vamos começar mais um vídeo? Então bora lá! Então vamos começar mais um vídeo. Você vai abrir o seu Android Studio e a gente vai começar a criar um novo projeto do zero. Então a gente vai vir aqui, ó, Create New Project. Vamos criar um novo projeto. Eu vou escolher a Activity vazia, que é a Empty Activity. Vamos clicar em Next. O nome do nosso aplicativo vai se chamar Projeto Firebase. E aqui no Package Name eu vou manter o com.marcos.projeto Firebase. O local onde o projeto vai ser salvo, eu vou deixar salvo na pasta Android Studio Projects. E a linguagem utilizada vai ser a linguagem Java. A gente vai colocar a SDK mínima API 21, que é o Android 5.0 Lollipop. Para os projetos mais atuais, a gente sempre vai começar criando os projetos com a API mínima agora 21. Feito isso, vamos clicar em Finish e aguardar o projeto ser iniciado. O projeto acabou de ser iniciado, a gente vai vir aqui na Activity Main e a gente vai começar a construir as nossas telas. Então o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai criar todas as telas, tanto a tela de cadastro, tela de login e a tela principal, que é onde vai ficar o perfil do usuário. Então a gente vai criar todas essas telas nessa aula e na próxima aula a gente vai começar a cadastrar usuários no Firebase, autenticar usuários e por aí vai. Então nessa aula a gente vai criar as três telas e depois a gente vai começar a trabalhar com Firebase. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar a tela de login, que é exatamente essa tela aqui. Então aqui a gente vai ter uma imagem, aqui a gente vai ter um container que vai ser uma view, e dentro dessa view a gente vai ter três componentes de interface. Dois deles vão ser do tipo Edit Text, né, que vai ficar o e-mail e a senha, e o outro componente é um button, que é um botão, que é o botão para a gente conseguir entrar e partir para a próxima tela, que é a nossa tela principal. Aqui embaixo a gente vai ter um Text View, né, que é um texto escrito crie uma conta clicando aqui. Então quando eu clicar nesse texto, eu vou partir para essa tela aqui, para essa tela de cadastro.
E aí a gente vai ter uma tela bem parecida com a tela de login, só que aqui na tela de cadastro a gente vai conseguir cadastrar o nome do usuário também. O nome do usuário, o e-mail dele e a senha. Depois que a gente cadastrar, a gente vai fazer o login. Depois que a gente fizer o login, a gente vai para a próxima tela, que é onde vai ficar o perfil do usuário. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, a foto do usuário. Aqui a gente vai ter o nome do usuário, baseado no cadastro que a gente vai fazer. Aqui a gente tem o e-mail do usuário e aqui a gente tem um botão para deslogar, para sair da sessão. Então a gente vai criar exatamente essas três telas aqui. Vamos começar pela tela de login. Primeiro a gente vai vir aqui no Android Studio. A gente não vai utilizar essa main activity, que é a activity padrão que vem. A gente vai criar mais uma atividade aqui, ó, clicando no pacote, botão direito, New. Nós vamos criar mais uma activity aqui, ó, activity, que vai ser activity vazia. Então, empty activity. Então, essa activity eu vou chamar de form login. Form login. Vamos clicar em Finish e aguardar ser criado. Legal, acabou de criar a nossa tela de login. A gente pode fechar essa primeira tela, Main Activity. Só que a gente não está iniciando nessa tela aqui. A gente vai estar iniciando sempre na Main Activity. Então a gente vai ter que vir aqui, ó, no Android Manifests. E a gente vai mudar a Activity principal que vai ser renderizada. Então a gente vai trocar a Main Activity pela Form Login. Então, vou vir aqui, ó, na Main Activity, eu vou passar a Form Login e aqui eu vou passar a Main Activity. Beleza, então agora a gente está iniciando na Form Login e não na Main Activity. A gente desativou essa tela. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu posso minimizar isso daqui por enquanto. Vou fechar essa parte e a gente vai trabalhar só na parte do layout. Então, vou vir aqui no Split e a gente vai trabalhar aqui com os códigos XML. A gente vai criar exatamente essa tela, beleza? Então eu deixei disponível aí para você essa imagem aqui, né? Que é o logo, né? Que a gente vai colocar, uma imagem de exemplo que a gente vai colocar na tela de login. Então eu vou deixar disponível para você na descrição do vídeo. Então a gente vai pegar essa imagem aqui, ó, Ctrl C, vai colocar dentro do Android Studio. Então a gente vai vir aqui, ó, em Project, Res. E dentro de Drawable, que é onde vai ficar os nossos desenháveis e as nossas imagens, a gente vai dar um Ctrl V e vai colar dentro de res/drawable. Aqui já vai aparecer o nome da imagem, né, que é logo.png, e a gente vai clicar em Refactor. Feito isso, a gente já tem a imagem disponível dentro do Android Studio. Agora a gente vai começar, de fato, a construção. Bom, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro, a gente vai começar pela parte do background, ou seja, a cor de fundo da nossa tela de login. Então pode ver que a nossa tela de login aqui, o fundo dela, a gente tem um fundo rosa. Aqui na parte a gente tem uma parte laranja e um rosa bem mais claro. Então esse fundo ele é um degradê, né? Então a gente tem um fundo com várias cores, com várias tonalidades de cor. Para a gente criar esse degradê, a gente vai precisar criar um shape e criar um gradiente com três cores. Cores iniciais, as cores que vão ficar no centro e as cores que vão ficar no final. A gente vai precisar dessas três cores dentro do nosso Android Studio. A cor laranja, um rosa mais claro e esse rosa padrão, que é um rosa um pouquinho mais escuro. Então eu já tenho o código dessas cores, né, que são esse código hexadecimal, a cor. O código da cor laranja, o código do rosa e o código do rosa mais claro. Então a gente vai, dentro do Android Studio, a gente vai vir aqui, ó, em res, values, e dentro do arquivo colors.xml eu vou armazenar todas as minhas cores. Então vou vir aqui, a primeira cor que eu vou criar, então color, eu vou colocar aqui orange, que é a cor laranja, e aí eu vou copiar esse hexadecimal aqui. Vou dar um Ctrl C e eu vou colar aqui. Então a gente já vai ter esse tom de laranja. Agora eu vou criar o rosa. Então eu vou colocar aqui, ó, pink. Então esse aqui é o rosa padrão. Eu vou copiar o código hexadecimal da cor pink. Vou colocar aqui dentro e a gente já vai ter esse tom aqui. Agora eu vou criar um rosa bem mais claro, que eu vou chamar de
pink light. Então vou colocar aqui, ó, pink underline light, né? Vai ser um rosa claro, um rosa bem mais claro. E aí eu vou vir aqui, vou copiar o código hexadecimal e colar dentro do nosso arquivo. Então a gente vai ter esses 3 tons de cores. Legal, o nosso colors já foi configurado. Agora a gente vai criar um shape que vai criar essas tonalidades, né? A gente vai criar esse degradê de cores. Então a gente vai vir aqui, ó, dentro da pasta Drawable, eu vou clicar com o botão direito, New, e eu vou criar um Drawable Resource File, um arquivo desenhável vazio, que eu vou chamar de Background. E aqui eu vou colocar Shape e eu vou pressionar o OK. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui um gradiente. Esse gradiente, a gente vai ter a cor inicial, a cor do meio e a cor final. Então a cor inicial, então eu vou colocar aqui, ó, Android, Start Color, a cor inicial vai ser rosa. Então a gente vai colocar aqui o color /pink, né? A gente pegou a nossa cor rosa que vem lá do arquivo colors.xml. Eu vou fazer um fechamento aqui. E agora eu vou passar a cor do centro, que é a Center Color. A cor do centro é um rosa mais claro, então vou definir aqui o Pink Light. Aí a gente já consegue visualizar um rosa mais escuro em cima e um rosa mais claro aqui na parte de baixo, né, no centro. E no final, a cor final, que eu vou colocar aqui como End Color, vai ser o nosso laranja. Então vou definir aqui o Orange. E aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar o ângulo disso daqui. Então eu vou colocar aqui ângulo de 90 graus. E aí ele vai inverter os ângulos, né? Agora o laranja passou a ser a primeira cor, o rosa claro vai ficar no centro e o rosa escuro vai ficar por último, exatamente como está aqui na nossa imagem. Agora que a gente já criou o nosso shape de background, eu vou vir aqui, ó, na Activity Form underline login, que é o nosso desenhável da tela de login, e eu vou definir uma cor de background. Então eu vou vir aqui, ó, Android Background, que vai ser aqui no nosso layout principal, que é o nosso Constraint Layout. Eu vou definir um Android Background passando o Drawable que a gente acabou de criar, chamado de Background. E a gente vai ter o fundo em degradê. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa imagem, né, essa imagem dessa loja de café, né, a gente vai colocar ela agora. Lembrando que ela já está dentro do projeto. Então, para definir uma imagem, a gente vai colocar o componente Image View. E para essa imagem, eu vou definir na largura 200 de largura, 200 dp de largura e 200 dp de altura. Vou fazer um fechamento. Eu vou passar a imagem utilizando o atributo src. E aqui a nossa imagem, eu vou colocar a imagem logo. Feito isso, ele vai dar esse erro porque a gente precisa definir as constraints, ou seja, as referências do nosso componente, porque a gente está utilizando o container principal Constraint Layout, então ele é baseado em referência. Então a gente vai construir essas referências do zero. Então eu vou definir aqui a primeira constraint, então eu vou definir aqui, ó, constraint start, a minha constraint inicial, vai ficar alinhada ao meu conteúdo parent. Então o parent é o pai, né, que é o nosso container principal, que é o constraint. Eu também vou definir aqui um constraint end, né, um constraint na parte final. Vou definir o alinhamento ao meu conteúdo pai, então ele já alinhou aqui no final e aqui no começo. Eu vou fazer um alinhamento também no topo, então eu vou utilizar aqui o constraint top to top off, vai ficar alinhado na parte de cima do meu container pai e agora já sumiu a mensagem de erro. Feito isso, o que a gente vai precisar fazer? Vou precisar definir um ID para essa imagem, porque como esse layout é baseado em referência, todos os componentes que vão ficar embaixo dele vão precisar pegar a referência dessa imagem. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, logo, um ID bem simples, e a gente já conseguiu definir essa primeira parte. Tá vendo aqui, ó, que todos esses componentes eles estão dentro de um container, né, de uma view. Então a gente vai criar uma view e dentro dessa view a gente vai ter
esses 3 componentes de interface. Então, para criar essa view, para criar esse container, a gente vai precisar do componente view. E a gente vai começar a criar os estilos para ele agora. Então, a gente vai começar a trabalhar com boas práticas de projeto. Tudo que eu for criar aqui, eu vou tentar definir boas práticas na programação. Então, a gente vai criar estilos, a gente vai criar as strings, então tudo vai ser bem elaborado. É um projeto bem profissional. Então, a gente vai vir aqui no Android Studio, eu vou vir aqui na parte do Values e eu vou criar um arquivo chamado de styles, porque nessa versão do Android Studio a gente não tem esse arquivo. Então a gente vai vir aqui, ó, New Value Resource File, eu vou chamar de styles. Vou pressionar o OK e a gente acabou de criar um arquivo chamado de styles, que é onde vai ficar o estilo de toda a nossa aplicação. Qual que é o primeiro estilo que eu vou criar? O primeiro estilo que eu vou criar é exatamente essa view branca que você está vendo aqui, esse container onde vai ficar todos esses componentes. Então, primeiro eu vou definir aqui uma view. Então, vou passar aqui uma view. Essa view, eu não vou definir nada nela, largura, altura, a gente vai definir tudo isso no estilo. Então, eu só vou fazer um fechamento aqui e eu vou passar tudo isso para os estilos. Então, eu vou criar o primeiro estilo aqui, que eu vou chamar de Container Components. Vou fazer o fechamento aqui. Agora a gente vai começar a definir os atributos, né, as propriedades dessa view. Então a gente vai definir a altura, largura, a cor de fundo, se vai ter algum tipo de arredondamento. Então tudo isso a gente vai definir aqui nos estilos. Então vamos lá. Primeiro a gente vai definir a largura. Então vou definir aqui um item. E aí eu vou passar aqui, ó, colocando o width, já vai aparecer layout width. Então eu vou definir a largura desse container. Então a largura dele é match parent, ou seja, ele vai pegar toda a largura do meu container principal, que é o constraint layout. Porém, na altura, eu vou definir aqui mais um item. Então eu vou definir aqui o layout high, que é a altura do meu container. A altura do meu container vai ser de 250 dp. Além disso, eu também vou definir uma cor de fundo. Só que repare que essa cor de fundo aqui é branca e a gente vai precisar colocar arredondamentos nesse container. A gente tem arredondamentos aqui. Para definir esses arredondamentos, a gente vai precisar criar um shape. Então, dentro desse shape, eu também vou definir a cor de fundo dessa view. Então, antes de a gente definir o próximo atributo, eu vou vir aqui no projeto, vou criar mais um arquivo desenhável, New Drawable Resource File, e aqui eu vou chamar de Container Components. Underline, né? Melhor colocar assim, ó, underline componentes. E aqui eu vou criar um shape. Beleza, vou pressionar o OK, criei mais um shape aqui. Nesse shape eu vou ter uma cor sólida. Então eu vou colocar a cor sólida que vai ser branco. Então eu vou definir aqui o white. A gente já tem essa cor disponível no arquivo colors.xml. Então a gente vai ter uma cor branca. Depois eu preciso definir o arredondamento nas laterais. Então para definir o arredondamento a gente vai utilizar o corners. E aí eu vou passar o Android radius. E aí eu vou passar 20 dps. E a gente vai ter esse arredondamento aqui. Feito isso, eu acabei de criar esse shape chamado de Container Components. E aqui no estilo eu vou criar mais um item. E aí eu vou passar o Android background, que é para a gente colocar uma cor de fundo. E aí eu vou passar esse shape, né, que a gente acabou de criar, que é o Container Components. E aí a gente já vai ter o fundo branco e os arredondamentos nas laterais, exatamente como está aqui. Ó. Pode ver que a gente tem um arredondamento aqui no container. Tá vendo? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na form login e aí eu vou passar esse estilo para minha view. Então, style, e aí eu vou passar o meu estilo chamado Container Components, que é exatamente o nome que a gente definiu para esse estilo.
E dentro desse estilo a gente tem todos esses atributos aqui, todos esses itens. A gente tem a largura, a altura e a cor de fundo, né, que está dentro de um shape, dentro de um desenhável. Legal, então a gente já tem a estrutura aqui em cima, agora a gente precisa fazer os alinhamentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o constraint start. Eu vou alinhar ao meu conteúdo Py, então pode ver que a bolinha aqui já ficou azul, já está alinhado à minha esquerda. Eu vou alinhar à direita do meu container Py, então constraint end to end of parent, já alinhou à direita, e eu vou alinhar também na parte do topo, né? Nesse caso, essa view vai ficar embaixo dessa imagem, que é o logo. Então eu vou utilizar essa constraint aqui, ó, constraint top to bottom of, ou seja, vai ficar abaixo da nossa logo. E aí eu passo o id barra logo, né? A referência vai ser a nossa imagem. Então ele já ficou abaixo aqui da minha imagem. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir também uma margem, né, de 20 dps. Tudo isso eu defino aqui no estilo. Então eu vou vir aqui no estilo, eu vou definir aqui mais um item que eu vou chamar de margem. E aí eu vou colocar aqui layout margem. Esse atributo ele vai definir a margem tanto para a esquerda, direito, para o topo e para a parte de baixo. Então a gente colocou a margem de modo geral. E aí eu vou definir 20 dps. Feito isso, a gente já consegue visualizar 20 dps à esquerda, direita, no topo e aqui na parte de baixo. Agora, a gente vai começar a colocar os próximos componentes de interface que vão ficar dentro dessa view. A gente vai ter dois edit text, um que vai ficar o e-mail e o outro a senha, e a gente vai ter um button. Vamos criar primeiro o edit text. Esse edit text, a gente já consegue perceber que ele é com os cantos arredondados, tem uma borda, então a gente vai precisar criar mais um arquivo desenhável. Mas primeiro, vamos colocar ele puro aqui no código. Então vamos lá, primeiro eu vou definir aqui um ID para essa view, que eu vou chamar de container components. Então components. Embaixo dessa view, eu vou criar um edit text. Nesse caso, eu vou colocar aqui uma largura e uma altura, só para a gente conseguir visualizar ele aqui, beleza? Mas a gente vai criar um estilo para ele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele, então, constraint top to bottom of, ele vai ficar abaixo do meu container component. Na verdade, não é abaixo, tá, pessoal? Ele vai ficar dentro, né? Ele vai ficar dentro do meu componente, dentro do meu container. Então eu errei aqui, vamos lá. Constraint start, primeiro eu vou alinhar ao começo do meu container component, então ele já está alinhado aqui no começo. Agora eu vou alinhar ele na parte final, então constraint end to end of, vai ficar alinhado à direita do meu container component, então ele já está alinhado tanto na parte do começo e no fim, agora a gente vai alinhar ele no topo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, constraint top to top off, a gente vai alinhar no topo do container component. E aí ele já vai ficar dentro, ó, tá vendo? Ele está dentro da nossa view. Se eu definir aqui um background, vou colocar um background preto aqui, só para você ver. Eu vou definir aqui também um match parent. Pode ver que ele está dentro aqui, ó. É claro que a gente precisa definir margens e muito mais. Mas ele já está dentro do nosso componente aqui. Certinho? Então vamos lá, vamos criar primeiro um estilo para o nosso edit text. Então a gente não vai ter largura e altura, nem background, né? Vou tirar tudo isso daqui. Eu só coloquei os alinhamentos, ele está aqui. Então vamos criar aqui no estilo mais um style. Então um style que eu vou chamar de edit underline text. E aí a gente vai definir o primeiro item. Primeiro a gente vai definir a largura desse componente, layout width. Então o layout width dele, a largura dele, vai ser match parent, né? Ele vai pegar todo o espaçamento da tela. E aí a gente vai reduzir isso
utilizando as margens. A gente também vai definir a altura dele, então eu vou definir aqui o layout high, que vai ser wrap content, né? Ele vai envelopar o conteúdo. A gente também vai definir uma cor de fundo e a parte das bordas. Só que aí eu não posso definir somente um background utilizando o branco. Eu vou precisar criar mais um componente desenhável com todos esses atributos. Cor de fundo do edit text. A gente tem as bordas arredondadas. A gente também tem a cor dessa borda, a espessura dessa borda. Então a gente vai criar tudo isso no arquivo desenhável. Então eu vou vir aqui, vou fechar, vou vir no projeto, dentro de Drawable, vou clicar com o botão direito, New, Drawable Resource File, vou criar mais um desenhável que eu vou chamar aqui de Edit. Edit underline text. A gente vai criar mais um shape, vou pressionar o OK e dentro desse shape a gente vai ter uma cor sólida, que é uma cor branca, né? Então vou definir aqui white. A gente vai ter o arredondamento, então vou definir aqui o corners, depois o radius, então vou definir um arredondamento de 20 dps. E a gente também vai ter a cor da borda, né? Que é essa cor aqui, ó, preta, tá vendo? Então a gente vai ter essa cor aqui. Então vou definir aqui o stroke. Primeiro eu vou definir a cor da borda, que eu vou definir preto, black. E aí eu preciso definir a largura, né, a espessura dessa borda. Eu vou definir 2 dps. Então essa daqui é a largura da borda e essa daqui é a cor da borda. Legal, a gente já definiu o nosso shape para o edit text. Agora a gente vai vir aqui no estilo e passar mais um item que eu vou chamar de Android background. E aí eu vou definir, vou colocar aqui o nosso edit text, né, que é o nosso desenhável que está lá no Drawable, edit underline text. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar o estilo aqui para a gente começar a visualizar isso daqui. Então vou definir aqui um style e agora eu vou passar o estilo edit text. Então pode ver aqui, ó, que a gente já consegue visualizar o edit text aqui, ó. Só que a gente precisa trabalhar nas margens, a gente precisa trabalhar um pouco mais nele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui no Style mais um item que eu vou colocar o padding, ou seja, é o espaçamento interno do componente. Então, eu vou definir aqui um padding, Android, padding, e o padding vai ser de 20 dps. E aí a gente vai ter um espaçamento interno, tanto na esquerda, direita, no topo e em cima. Pode ver que ele aumentou o tamanho do nosso componente. A gente aumentou o espaçamento interno dele. Agora a gente vai definir as margens, porque ele está fora, ele está passando do nosso container de componentes, né? Ele está dentro dele, mas como eu estou pegando a largura máxima da tela, utilizando o Match Parent, eu preciso definir as margens para ajustar isso daqui. Então eu vou definir primeiro aqui mais um item, e a gente vai definir a margem left. Então vai ser aqui, ó, Android, layout, margem left, ou seja, a margem da esquerda. A margem da esquerda eu vou definir 40 dps. E aí, ó, pode ver que ele já vai pegar 40 dps e aí vai ficar dentro do container. Então vou vir aqui, ó, vou definir mais um item. Vou definir aqui uma margem right, que é a nossa margem da direita. Eu vou definir 40 dps também. E aí pode ver que ele já colocou 40 na parte da direita. E eu vou colocar uma margem no topo aqui, ó, tá vendo? Uma margem no topo de 10 dps, para não ficar muito colado. Então eu vou definir aqui uma margem top que eu vou colocar mais ou menos 15 dps. E aí ele já vai ficar com 15 dps aqui. Legal, então agora a gente já definiu o estilo para o nosso edit text. Vamos voltar aqui na form login. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o hint para ele. Por que eu não coloco no estilo? Porque como eu vou ter mais um edit text com o mesmo estilo, eu não posso definir o hint pelo estilo, para ele não sobrescrever nos outros. Então o hint a gente vai colocar para cada um manualmente mesmo. Então eu vou definir o hint do primeiro, que eu vou colocar aqui como e-mail. Então o primeiro vai ser e-mail.
Eu também quero definir aqui uma imagem que vai ficar dentro do nosso edit text, né? Essa imagem do e-mail. Então, para o campo de e-mail, a gente vai ter esse ícone de e-mail e para o campo de senha, a gente vai ter esse ícone do olhinho aqui, né? Então, a gente vai ter que criar esses dois ícones aqui no Android Studio. Então, vamos vir aqui no projeto. Eu vou vir aqui, ó, clicar em Drawable, botão direito, New. Eu vou criar aqui um Vector Asset. Vou vir aqui em Clip Art, vou dar 2 cliques. E aí a gente vai buscar primeiro o e-mail. Então vou digitar aqui, ó, e-mail, e já vai aparecer esse daqui do e-mail. Vou clicar em OK. Já apareceu aqui e-mail. A gente vai colocar aqui IC_e-mail. Eu vou manter essa cor aqui mesmo. Vou pressionar o Next. Ele vai salvar dentro da pasta Drawable. Vou clicar em Finish. Eu já vou criar também mais um ícone aqui, que eu vou chamar aqui de Eye, né? Então vai aparecer esses olhos aqui, ó. Então vou clicar aqui no olho, eu vou trocar esse nome aqui, vou pressionar o Next e vou clicar em Finish. Então a gente já tem os dois ícones aqui certinho. Então eu vou passar primeiro o ícone para o meu Edit de e-mail, então vou colocar aqui o Drawable Right, né? Ou seja, a gente vai colocar uma imagem à nossa direita. Eu posso colocar uma imagem à esquerda, embaixo, em cima e por aí vai. Então vou colocar a imagem à direita, que vai ser o nosso IC_e-mail. E aí já vai aparecer esse ícone de e-mail aqui no final. Feito isso, eu vou definir um ID para o nosso edit text, que eu vou chamar de edit, né, de edit text, _e-mail. Então a gente já definiu o ID para ele. Feito isso, agora ficou mais fácil. Como a gente criou um estilo para o edit text, o edit text de senha vai ter basicamente os mesmos atributos. É só a gente fazer o seguinte, ó. A gente vai copiar esse daqui, ó, dar um Ctrl C. Vou colocar aqui na parte de baixo, Ctrl V. Eu só vou mudar para edit _senha. E aqui eu vou tirar essa constraint do topo. Certo? Ele vai alinhar na minha esquerda e vai alinhar à direita do meu container, que é a nossa view. Só que eu quero que ele fique abaixo do meu edit e-mail. Então vou utilizar aqui o constraint top to bottom, vai ficar abaixo do meu edit _e-mail. Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? Só trocar o hint, né? Vou trocar o hint para senha. Então vai mostrar a senha e a gente vai trocar o ícone, que não vai ser o IC_e-mail e vai ser o IC_eye, né? Que é aquele olhinho lá. Então a gente já conseguiu colocar o olhinho. Agora a gente vai criar esse botão de entrar. Esse botão de entrar, ele também vai ter os arredondamentos aqui nas laterais e a gente vai ter um degradê, né? O fundo dele, a cor desse botão de fundo vai ser um degradê, que é basicamente o mesmo degradê que a gente colocou na cor de background. Então vamos criar primeiro esse shape de arredondamento. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no projeto e aí, ó, eu vou vir aqui em Drawable, vou criar mais um Drawable Resource File que eu vou chamar de Button. Não posso colocar com letra maiúscula, então vou colocar com letra minúscula. Button vai ser mais um shape. Vou pressionar o OK. E aqui no shape, o que eu vou fazer? Eu vou passar primeiro uma cor sólida. Então aqui eu vou passar o nosso background, né? Na verdade eu não consigo fazer isso. A gente vai passar esse shape de outra forma. Então aqui eu vou colocar só o arredondamento. Então vou definir aqui o corners, né? Corners radio, eu vou colocar 20 dps. Então já coloquei o arredondamento. Legal. Eu vou vir aqui, vou criar um botão. Esse botão eu vou criar ele da forma mais tradicional. Então vou colocar aqui button, certo? E aí a gente vai precisar criar o estilo para o botão também, certo? Então vou criar aqui o estilo para ele. Ó. Então style, eu vou chamar de button. Então esse botão ele vai ter a largura pegando todo o espaçamento da tela. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. É width.
é Layout Width. Então a gente vai passar aqui Match Parent. Vou passar também a altura. Layout High vai ser Wrap Content. Eu também vou definir as margens do botão, né? Então eu vou definir uma margem. Então eu vou definir as margens dele. Então a gente vai ter a margem da esquerda, que eu vou colocar também 40 dp. Depois eu vou definir aqui também a margem right, né? A margem da direita. Também vou definir 40 dp. E a gente vai ter uma margem no topo, que eu vou colocar aqui, ó, margem top, que eu vou colocar 15 dps. Feito isso, eu vou passar aqui um background, né? Então Android vai ser o background tint. Tem que ser um Android background normal, né? E aí eu vou passar o drawable background. Legal, feito isso, eu vou vir aqui no estilo. Vou colocar um estilo para ele. Então, Style, passando o estilo do botão. Ele vai ficar lá em cima. Eu já vou falar o porquê que não mudou a cor aqui. A gente vai precisar definir um app compat, porque esse botão é do Material Design Component. Então, a gente precisa definir os atributos de outras maneiras. Então, eu vou definir aqui app compat button. E aí ele já pegou a cor de fundo certinha. Ó, eu vou voltar aqui, porque pode ver que ele pegou só a parte quadrada, né? Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Aqui onde está o button, ele não está pegando isso daqui. Então, aqui eu vou criar o gradiente. Eu vou criar o gradiente da mesma maneira que eu criei aqui, ó. Então, eu vou copiar os mesmos atributos e jogar aqui, ó, para o button. Beleza? E aí eu não vou ter no estilo o background que eu vou pegar de lá. Eu vou pegar o próprio button mesmo. Tá vendo? E aí, ó, a gente já tem os fundos certinho. A gente já vai mudar os ângulos ali certinho também, mas vamos lá. Eu vou deixar os estilos aqui. Beleza? Então eu vou colocar aqui as constraints. Então, constraint start vai ficar alinhado ao meu pai, né? Parent. Constraint end vai ficar alinhado ao final. E constraint top vai ficar abaixo, né, do meu edit senha. Então vai ficar aqui embaixo. Eu também vou definir um padding para esse botão. Então aqui no estilo, eu também vou definir um padding. Então vou colocar mais um item, então eu vou definir aqui o padding, que eu também vou colocar 20 dps. Então ele já ficou melhor. Só que repare que aqui, ó, o gradiente ele é diferente, o ângulo, né? O ângulo do nosso degradê é diferente. Aqui ele está na parte de cima e a gente quer que as cores fiquem um do lado da outra. Então para isso a gente vai precisar mudar o ângulo. Então aqui no nosso button não vai deixar 90, a gente vai deixar 180 graus. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai ter o mesmo resultado que a gente tem aqui. Beleza? Basicamente é isso. Feito isso, eu posso fechar esse button. Eu vou vir aqui embaixo, eu vou colocar um text. Vou definir um text que eu vou chamar aqui de entrar. Certo? Eu também vou definir a cor desse texto, então text color, vou definir a cor branca. E eu vou também colocar uma fonte maior, então eu vou definir aqui o text size, definir 18 sp. Eu também vou definir um negrito, então text style, eu vou definir aqui o bold. E eu também não quero que as letras fiquem tudo em maiúscula, porque eu só coloquei a primeira letra em maiúscula, eu quero que as outras letras fiquem em minúscula também. Eu quero que a minha escrita fique igual aqui no meu design. Então ele ficou tudo maiúsculo. Então a gente vai utilizar aqui, ó, o text wall escape como false. E aí ele já vai deixar o meu texto da mesma maneira que eu escrevi aqui. Só que tudo isso eu vou colocar dentro do estilo, certo? Eu só coloquei aqui para a gente conseguir visualizar, para a gente conseguir ter uma noção.
Então a gente vai colocar esses mesmos atributos, só que dentro do estilo do botão. Então eu vou vir aqui, eu vou definir primeiro, vamos lá, a gente vai definir o text color, que é o white. Então text color vai ser white. A gente também vai definir aqui o tamanho da fonte, que é 18. Então vou colocar aqui, ó, text size. Eu vou colocar 18 SP. Depois a gente vai ter o negrito do texto, que é o bold, que é o text style. Então vou definir mais um item aqui, que é o text style. Já vai aparecer aqui, ó, Android, text style, vai ser bold, negrito. E a gente vai ter o text wall escape deixando false, né, para os textos não ficarem tudo em maiúsculo. Então vou definir aqui o mais um item, que é o text wall escapes. Eu vou colocar como false. Aí eu só posso tirar, só tiro esses atributos aqui e ele vai ficar a mesma coisa. A única coisa que a gente vai manter estaticamente é o texto entrar. Só que esse texto, eu não quero que ele fique jogado assim, eu quero que ele fique dentro de uma string. Eu quero armazenar todos os textos da minha aplicação dentro de um arquivo chamado strings.xml. Então vou criar aqui uma string, ó. Eu entrei dentro do arquivo string, vou criar uma string com o nome entrar. E aqui eu vou colocar o texto entrar. Para me mudar aqui é bem simples. Eu vou colocar aqui o arroba string e já vai aparecer o arroba string entrar. Então ele vai pegar esse entrar e ele vai conseguir reconhecer o texto que eu coloquei aqui dentro. Tá vendo? Entrar. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, ó, se eu colocar um outro texto aqui na frente, ele pegou esse texto que eu coloquei. Então só para você saber. Legal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar colocar uma barra de progresso que aqui na imagem você não consegue ver, ela está invisível. Então quando o usuário fizer o login, quando ele colocar o e-mail e a senha e clicar no botão de entrar, vai aparecer uma barra de progresso, né? E depois a gente vai partir para a tela principal, para deixar o nosso aplicativo mais profissional e mais elegante. Vou fazer o fechamento. Eu vou colocar um ID para esse botão primeiramente, que eu vou chamar de BT, de botão, underline, entrar. Feito isso, abaixo desse botão, eu vou criar mais um componente chamado de Progress Bar. E essa Progress Bar, como a gente só vai ter uma, eu não vou criar um estilo para ela. Então eu já vou definir aqui direto, mas se você quiser criar o estilo, você pode criar também. Então aqui a gente vai pegar, a largura vai ser Wrap Content, que é baseado no tamanho da Progress Bar, e a altura também vai ser Wrap Content. Pode ver que já apareceu aqui em cima. Feito isso, vou fazer o fechamento, preciso definir as constraints. Então vamos lá, constraint start vai ficar alinhado ao começo do meu conteúdo Py, então já ficou alinhado aqui. Eu vou alinhar também ao final, então constraint end to end off vai ficar alinhado ao meu conteúdo Py, já alinhou aqui e aqui. Agora eu quero que essa progress bar fique embaixo do meu container, né? Ou seja, embaixo desse container components, onde está todos os nossos componentes de interface. Então eu vou utilizar aqui o constraint top to bottom off, vai ficar abaixo do nosso container components. Tá vendo? Ele ficou abaixo aqui. Feito isso, eu vou definir algumas margens. Então primeiro eu vou definir aqui uma margem no topo. Então, eu vou definir uma margem no topo de 10 dps. Deixa eu ver como é que ficou. Posso definir até mais, se eu quiser. Então, eu vou definir aqui mais ou menos, pessoal, 20. 20 tá bom. Então, eu vou definir só 20. Só que eu não quero que ela fique visível, né? Ela vai ficar invisível. Ou seja, enquanto eu não fizer o login, essa barra de progresso ela vai ficar invisível. Ela só vai ficar visível depois que o usuário estiver logando, depois que o e-mail e a senha estiver correto, e ele clicar em entrar e a gente estiver validando, autenticando o usuário, aí sim
essa barra de progresso ela vai ficar visível. Então a gente colocou ela aqui por enquanto, mas a gente já vai deixar ela invisível já. Eu vou definir um ID, que eu vou chamar de Progress Bar. Embaixo dessa Progress Bar, a gente vai ter um texto, um text view, chamado Cria uma conta, clicando aqui. Para esse texto, como a gente só vai ter ele, eu não vou criar um estilo só para isso. Então, eu posso colocar ele aqui normalmente. Então, vou definir aqui um text view. Ele vai ter wrap content, ou seja, vai pegar o tamanho total do texto. Então, aqui eu vou definir um text. Então, eu vou criar uma string para isso, para armazenar esse texto. Então, eu vou vir aqui, ó, string. E aí eu vou criar uma string aqui chamada de text de texto, text cadastro. Né? Porque esse é o texto, quando o cara clicar, ele vai para a tela de cadastro. Então, text cadastro. E aqui eu vou colocar exatamente esse texto aqui, ó. Crie uma conta. Então, vamos lá. Crie uma conta. Clicando aqui. Clicando aqui. Vou voltar na form login. Vou passar essa string chamada text cadastro. E automaticamente ó, o nosso texto ele apareceu lá em cima. Ó, cria uma conta clicando aqui. Eu vou jogar esse texto lá para baixo utilizando constraint top to bottom off. Ele vai ficar abaixo da minha progress bar. Já ficou abaixo aqui. Eu também vou alinhar a esquerda e a direita do meu container. Então vamos lá. Constraint start to start parent. Constraint end to end, vou alinhar ao meu conteúdo pai. Eu também vou aumentar esse texto. Então vamos lá, text size 18 SP, text color, vou definir uma cor branca. Vou colocar também um negrito, então text style bold. Então pode ver que ele já ficou bem interessante. Eu vou até aumentar um pouquinho mais isso daqui, ó, colocando mais ou menos 20. Então já ficou bem interessante. Feito isso, eu preciso definir também as margens, né? Então, eu vou definir aqui uma margem no topo de 20 dps e uma margem na parte de baixo também de 30. Porque caso a gente precise rotacionar a tela, esse texto não vai ficar colado no container lá de baixo. Então, margem bottom, vou colocar 30 dps. Feito isso, eu vou definir também um ID para esse text, que eu vou chamar de text underline cadastrar. Né? Text, ou melhor, text tela cadastro, né? Melhor. Text tela cadastro. Então a gente criou o layout da tela de login. Vamos executar para ver como é que está ficando? Então aqui a gente já criou, está tudo certinho aqui, ó, a gente já consegue colocar o e-mail. Certinho, só que pode ver ó, que quando eu coloco o e-mail, ele quebra, tá vendo? Ele vai até um certo ponto aqui e ele quebra. Isso aqui não é legal. A mesma coisa vai acontecer com a senha, né? A gente digitar até um certo ponto, ele vai quebrar. Então a gente precisa ajustar isso daqui. A gente já vai ajustar. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa toolbar, né? Não quero que fique aparecendo esse aqui, ó, um projeto Firebase. Isso daqui é muito feio. Então eu vou vir aqui, ó, na minha Activity, Form Login. E dentro eu vou colocar um código aqui, ó, chamado de get support action bar.hide, ou seja, eu vou esconder aquela barra de ação. Feito isso, se eu executar, a gente já escondeu aquela barra de ação. Aqui na parte de cima, se você reparar, a gente tem a cor da status bar. A cor da status bar ela é preta. Como é que faz para a gente mudar essa cor da status bar? É bem simples. A gente vai vir aqui ó, na parte dos temas, então themes.xml, e para trocar a cor da status bar é esse Color Primary Variant. Por padrão, ele coloca esse Purple 700, essa cor meio roxa, né? Então eu vou colocar o preto, que já está disponível aqui para a gente, então eu vou colocar o black, vou renderizar de novo para você ver, e já vai ficar com a status bar preto aqui. Eu também não quero que essa barra de progresso fique girando. Eu vou deixar ela invisível. Só vai ficar visível quando o usuário for logar. Então vamos lá. A gente vai vir aqui na Form Login, no XML. Eu vou lá na Progress Bar. Ó, lá na Progress Bar. Eu vou colocar aqui o Android visível. Então ela vai ficar
invisível, por enquanto. Então, coloquei invisível, ela está aqui, mas não está mostrando. É exatamente isso. O que a gente vai ajustar também? Quando a gente digita aqui, ó, se passar de um certo ponto, o text view, o edit text, ele quebra. Isso aqui não é bacana. A gente precisa limitar o número de caracteres aqui. Então vamos voltar no estilo do edit text e a gente vai definir isso daqui, ó. Então posso vir aqui, criar mais um item, que eu vou definir aqui max length, né? Ou seja, o máximo de caracteres que eu quero que essa caixa de texto suporte. Então eu vou colocar aqui 25. Então eu vou executar novamente. Já sumiu a barra de progresso. Então eu vou digitar aqui. Ele vai chegar até esse ponto e vai parar. A mesma coisa para a senha. Ele vai chegar até esse ponto e vai parar. Beleza? Agora eu não quero que mostre a senha, né? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que mostre aqueles asteriscos, né? Mostrando que a senha... eu não quero que mostre a senha, eu quero que a senha fique escondida na hora que o usuário estiver digitando. A gente vai fazer isso aí também. Então vamos lá. Vamos voltar aqui na forma login. Primeiro a gente vai clicar no e-mail e a gente vai colocar uma propriedade chamada de input type. Ou seja, esse campo de texto ele vai receber apenas o e-mail do usuário. Então ele vai ser do tipo text email address. Ou seja, a gente vai receber somente e-mail nesse campo de texto. Então eu já defino o input type para o e-mail. A gente também vai definir o input type para a senha. Ou seja, aqui nesse campo eu quero que receba só números, né? Só números. E eu também quero que esse texto, né? Que essa senha não apareça. Então a gente vai definir aqui number password. Feito isso, executando o app mais uma vez, o que vai acontecer? Aqui no e-mail vai aparecer o teclado somente para a gente colocar o e-mail. E quando eu clicar aqui na senha, só vai aparecer o teclado com números, ou seja, a senha vai ser só número. E toda vez que eu clicar aqui, ó, vai aparecer esse asterisco e não vai mostrar qual que é a senha do usuário. Beleza? Então aqui a gente já conseguiu completar a nossa tela de login. Nossa tela de login já está 100% praticamente. Só que se a gente rotacionar a tela, o que acontece? Ó, eu vou rotacionar aqui. A nossa tela ela quebra. O que acontece? Eu não consigo visualizar o que está embaixo, porque a minha tela deitou. Então a gente precisa de uma barra de rolagem, ou seja, de um scroll view, para a gente conseguir rolar essa tela caso o usuário ele deite a tela. Então a gente vai vir aqui na form login, e em cima do container principal, a gente vai criar um scroll view que vai envelopar o container principal. Então, envelopando o container principal, a gente consegue ter uma barra de rolagem na tela inteira. Então eu vou criar o scroll view mais recente, que é aquele que eu não consigo ver a barrinha de rolagem. Então eu acho mais bonito. Então eu vou colocar aqui o Nested Scroll View. A gente precisa definir uma largura para esse Scroll View. Então, Layout Width, ele vai pegar toda a largura da tela, Match Parent. Pode ver que ele já fez uma linha azul aqui. E eu também vou definir a altura desse Scroll View, que também é Match Parent. Ou seja, ele vai pegar a altura toda do container. A gente precisa definir mais uma propriedade de alinhamento, que é o Fill Viewport, e eu vou passar como verdadeiro. E aqui eu não posso deixar esse fechamento aqui. Eu vou fechar aqui embaixo, né? Vou envelopar esse Constraint Layout utilizando o Scroll View. Feito isso, visualmente não aconteceu nada, mas se eu vir aqui novamente, ó, eu já consigo, ó, tá vendo? Eu já consigo descer a tela e o meu layout já vai ficar mais responsível, né? Bacana. Agora o que a gente quer fazer? Quando a gente clicar nesse texto, cria uma conta clicando aqui, a gente quer partir para a tela de cadastro. Então a tela de cadastro vai ser essa tela aqui. A gente vai ter basicamente os mesmos campos. Então, como a gente já tem o estilo, vai ser muito fácil criar isso daqui. Por isso que é importante a gente criar estilo, porque fica muito mais fácil a gente criar as telas. Senão eu teria que criar isso aqui tudo do zero de novo, se eu não tivesse um estilo. Tá vendo? Então a gente vai conseguir reutilizar praticamente todos os componentes na tela de cadastro. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou tirar essa string, vou fechar aqui o styles por enquanto. Eu vou abrir aqui, vou criar mais uma nova atividade.
mais uma atividade, new activity. Vou criar uma activity vazia, empty, que eu vou chamar de form cadastro. Vou clicar aqui em finish. Então a gente criou aqui a form cadastro e o layout da form cadastro já está aqui. Já está disponível aqui para a gente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir a form login. Então a gente vai criar aqui um text view, né? Um objeto text view. Então vai ser text view, que eu vou chamar de text underline tela de cadastro. Eu vou criar aqui um método privado que eu vou chamar de iniciar componentes, só para a gente conseguir separar os componentes que vão ser inicializados. Então vou chamar aqui de text tela cadastro, vai receber find view by id r.id.text tela cadastro. Então já consegui recuperar o ID do meu XML. Feito isso, eu vou pegar o meu text tela cadastro e vou dar um evento de clique. Então esse texto precisa escutar eventos de clique. Então vou definir o clique para esse texto. Então set onClickListener, eu vou utilizar o new para instanciar view onClickListener. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma intenção. Quando eu clicar nesse texto, eu quero partir para a minha próxima tela, que é a minha tela de cadastro. Então eu vou criar aqui uma intenção, né? Então eu vou criar aqui uma intent, que eu vou chamar de intent, recebe uma nova intenção. Então aqui eu vou passar a activity que eu estou atualmente. Qual que é a activity? É a nossa form login. Então eu vou passar aqui form login.dis, que é o nosso contexto atual, e aqui eu vou passar a activity, a tela que eu quero navegar. Então eu quero partir da form login e eu quero partir da form login para a form cadastro. Então aqui eu vou passar a atividade que eu quero navegar. Então form cadastro.class. Ponto e vírgula, aqui eu vou utilizar esse método startActivity e eu vou inicializar a minha intenção, né? O nosso objeto intent, que já tem toda a intenção. A gente precisa iniciar os componentes aqui, né? Então vamos iniciar o componente. Vou iniciar agora de novo. Beleza, cliquei aqui, já vai para a nossa tela de cadastro que a gente não tem ainda. Então vou fechar a form login, não preciso mais da form login. E agora a gente vai ficar só na form cadastro. Agora a form cadastro ela é bem mais fácil, porque a gente já tem todos os estilos criados. Então vamos lá. Primeiro a gente vai precisar definir o background, então vamos lá. A gente vai definir aqui o background, vai ser o drawable background, então a gente já vai ter esse shape. A gente vai ter esse texto aqui, ó, chamado de cadastre-se. Então eu vou criar esse texto que é um componente text view. Então eu vou definir aqui wrap content e wrap content. Aqui eu vou passar o meu texto, que eu já vou guardar dentro de uma string, né? Então vou vir aqui, values, string, e aí eu vou criar a minha string que eu vou chamar de, sei lá, title underline cadastro, só para a gente saber. E aí eu vou colocar esse texto aqui, ó, cadastre-se. Vou passar a minha string, né? Title, coloquei errado ali, né? Deixa eu arrumar aqui. Title cadastro. Beleza, já apareceu o texto ali. E aí eu vou definir um text size, né? O tamanho dessa letra vai ser bem grande, então eu vou definir aqui mais ou menos 50 SP. Vai ter a cor branca, então white. Text style vai ser bold. E aqui eu vou definir as constraints. Então, constraint start to start parent. Constraint, vou alinhar no final do meu container py e vou alinhar no topo também. Então, constraint top to top of parent também. Feito isso, eu vou definir só uma margem. Então, a margem no topo, para não ficar colado ali, vou definir uma margem no topo de 100 dps. E aí ele já vai ficar bem mais
aqui no meio. Feito isso, eu preciso definir também um ID para esse texto, né? Que eu vou chamar aqui de text, sei lá, title só. Title cadastre-se, só para a gente saber, né? Cadastre-se, mais ou menos. Cadastre-se. Feito isso, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Agora a gente vai ter o nosso container, né? O container onde vai ficar os componentes, com a diferença que a gente não vai ter, a gente vai ter 3 edit text agora. A gente vai ter o nome, né? O usuário vai cadastrar, vai colocar o nome dele, depois o e-mail e depois a senha. E o botão vai ficar embaixo desse container. Essa é a única diferença. Então a gente vai fazer o seguinte, vai passar aqui uma view. Essa view não vai ter largura nem altura, a gente já tem estilo para isso. Então aqui eu vou passar o estilo. Qual que é o estilo? Container Components. Então a gente já tem aqui, né? E aí eu vou deixar esse container constraint top, vai ficar abaixo do meu título de cadastre-se. Então ele já ficou abaixo ali. Vou definir também a constraint start parent e a constraint end também vou definir parent. Beleza, essa parte também a gente finalizou. Aqui eu vou colocar também um ID chamado de container componentes. E aí eu vou colocar os edit text. Então o primeiro vai ser o do nome, né? Então vou colocar aqui o estilo para ele, já vou carregar o estilo. Então style, vou passar o estilo que é o nosso edit text, já ficou lá em cima. Eu preciso colocar ele aqui dentro, né? Bem simples, só a gente fazer o alinhamento. Então vamos lá, constraint top to top off, ele vai ficar com a mesma referência do container componente, então ele já ficou lá dentro. E aí eu só vou definir aqui, ó, uma constraint start to start, vai ficar no nosso container componente. Pode ver, ele ficou grudado aqui, ó, ele fica grudado nesse container. Depois eu vou grudar ele à direita, então constraint end to end container component, então ele já ficou grudado aqui à minha direita e à esquerda. Feito isso, eu só vou colocar o hint. Então, eu vou definir aqui o hint, que vai ser nome. A gente também vai definir o input type, que vai ser... Eu posso colocar... Vou colocar só text, né? Aqui a gente vai colocar o nome do usuário, então o input type vai ser text. Aí eu vou copiar isso daqui, esse edit text, vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui. A gente precisa definir também um ID para eles, né? Então aqui eu vou definir um ID chamado edit underline nome, né? E esse aqui vai ter um ID que vai ser o edit underline e-mail. Então a gente vai tirar essa referência aqui, porque ele vai ficar alinhado, essa daqui não, ele vai ficar alinhado tanto na esquerda e na direita. Então a gente vai tirar esse daqui, que vai ser constraint top, ele vai ficar abaixo do nosso edit nome. A gente vai trocar o hint dele para e-mail. E o input type vai ser text email address, porque vai ser um e-mail, né? A gente vai copiar mais um aqui, Ctrl C. O próximo vai ser o edit senha. Vou colocar aqui o hint senha. Aqui ele vai ser number, né? Então vai ser number password, e ele vai ficar abaixo do edit e-mail. Agora a gente vai colocar os drawables, né? Então vou vir aqui, vou colocar o drawable right, esse daqui vai ser o do e-mail. Então vou colocar o ícone do e-mail. E aqui no da senha, eu vou colocar o drawable, que vai ser aquele olhinho lá. Bacana. E aí vai ficar o botão embaixo do container. Você viu como é muito mais fácil? A gente criou muito mais rápido essa tela de cadastro. Então vamos lá, button, não vai ter largura nem altura, a gente já tem estilo para isso. Então vou passar aqui o style.
Lembrando que o button ele tem que ser app compat. Então vamos lá, app compat button. Vou passar o estilo para ele que é o button. Então ele já pegou lá em cima, né? E agora é só colocar as constraints. Então constraint top to bottom vai ficar abaixo do meu container de componente. E aí eu só vou fazer as constraints do início, né? Vai ficar alinhado ao pai. E a constraint end vai ficar alinhado ao meu conteúdo pai também. E aí eu só defino aqui uma margem. Então eu vou colocar aqui uma margem no topo de 30 dps. Eu também vou definir um texto. Esse texto vai ser cadastrar. Então eu vou colocar aqui, ó, cadastrar. Eu só vou vir aqui no estilo, pessoal. Então vamos vir aqui no Style. Eu quero aumentar um pouco mais o texto que está no botão. Então vamos vir aqui no Button. A gente tem um text size de 18, né? Eu vou colocar 20. Ó, vai ficar bem mais interessante. Só que ele aumentou um pouco o botão, né? Ele aumentou um pouco o botão, mas não tem problema nenhum, não. Vamos ver se ele ficou certinho aqui na form login. Ficou interessante. Então a gente vai deixar dessa maneira mesmo. Vou fechar as strings, os estilos. Beleza, então a tela de cadastro, a gente precisa esconder também, né, na form cadastro a barra de ação. Então get support actionbar.hide. Então vou executar agora. Crio uma conta clicando aqui. Já está aqui, ó, o nome, senha, botão de cadastrar, tudo certinho. Se eu voltar, vai para minha tela de login. Então a gente já criou essas duas telas. E por último, para finalizar, nessa aula ficou bem grande, mas é assim mesmo, a gente vai criar a nossa tela de perfil aqui, né? A tela de perfil ela é bem simples também, né? A gente vai ter esse ícone aqui. Então vamos criar esse aqui do zero. Então eu vou fechar todas essas telas aqui. Eu vou clicar aqui na pasta do projeto, vou criar mais uma activity. Então vou chamar de empty activity. Então aqui vai ser a nossa tela principal. Então vou colocar aqui tela principal. Beleza, acabei de criar minha tela principal. Vou vir aqui no split, posso até fechar isso daqui. Só que aí eu não vou conseguir visualizar essa tela, né? Porque a tela que eu estou iniciando é a tela de login. Então vamos trocar aqui a nossa tela de login pela tela principal para a gente conseguir criar esse layout. Então aqui eu vou colocar form login, só para a gente conseguir iniciar com a tela principal. E aí eu vou criar esse layout, né? Então a gente tem aquela cor de fundo, então vou vir aqui, ó. Vou colocar um background, que é o nosso drawable background. Aqui a gente vai ter um shape. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Aqui a gente vai ter um shape redondo. A gente precisa criar esse shape, que ele vai ficar exatamente assim. Ó. A gente vai ter um fundo branco e bordas pretas. Então a gente vai precisar criar esse shape. Então eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui em drawable, vou criar esse shape, que eu vou chamar de container user. Container underline user, de usuário. Então vou colocar aqui shape, pressionar o OK. E aí a gente vai fazer o seguinte, primeiro, a gente vai ter uma cor sólida, que vai ser branco, né? Então vou definir aqui o white. A gente vai ter os arredondamentos, então vamos lá, corners, radius. A gente vai ter aqui um radius de 100 dps, vai ficar bem arredondado, e a gente vai ter um stroke, né? Vamos colocar aqui uma borda. Então aqui a gente vai colocar uma borda na cor preta, e a largura dessa borda, que é o width, eu vou colocar 5 dps. Beleza, acabei de criar esse shape aqui, que é o container user. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma view, certo? Essa view vai ter
150 dps de largura e 150 dps de altura. E aí, ó, eu vou passar aquele drawable, né? Então, eu vou definir aqui o background. E aí, eu vou passar o container user. Então, já ficou aqui, ó, tá vendo? E aí, é só trabalhar nas constraints. Então, lá, constraint start to start parent, constraint end to end parent, constraint top to top of parent também. E aí eu só vou definir as margens, ó. Então vou definir aqui uma margem no topo de 30 dps, acho que é o suficiente. A gente também vai definir um ID para essa view, que eu vou chamar também de container user, né? Beleza, e aí dentro desse container a gente vai ter um ícone, que é esse ícone aqui, né, de um usuário. Então vamos criar esse ícone no Android Studio, vamos vir aqui na pasta Drawable, botão direito, New, vou criar um novo Vector Access, Clip Art, vou dar 2 cliques aqui, e aí eu vou procurar por esse ícone aqui, ó, Person. Tem vários ícones, você escolhe o que você quiser, eu vou clicar nesse aqui, pressionar o OK, eu vou chamar esse daqui de User mesmo. User. E aí eu vou salvar na minha pasta Drawable. Já está aqui, ó. Feito isso, a gente vai colocar aqui uma imagem para renderizar esse ícone, que vai ter 100 dps de largura e 100 dps de altura. Tem que ser menor do que o container que está aqui, né? Senão vai ficar grudado. Ou ele vai sobrescrever. Vou passar a minha imagem, né, que é o nosso IC User. E aí eu vou colocar ele dentro da nossa view, que é o nosso Container User. Então vou utilizar o Constraint Start. Ele vai ficar alinhado ao começo do meu Container User. Eu vou alinhar Constraint End vai ficar alinhado ao final do meu Container User. Constraint Top to Top Off vai ficar alinhado no topo do meu Container User. E eu vou alinhar na parte de baixo também. Aí ele vai ficar centralizado. Então vou utilizar aqui o Constraint Bottom to Bottom Off. Vai ficar alinhado na parte de baixo do Container User. E aí ele vai ficar exatamente no meio. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2 ícones embaixo do outro, aqui. Então vai ficar bem tranquilo. Então eu vou definir aqui, não preciso nem definir um ID para isso daqui, para essa imagem. Nem precisaria. Então eu vou clicar aqui e vou colocar mais uma imagem. Essa imagem vai ter 50 dps de largura, 50 dps de altura, que é o nosso ícone. Então eu vou colocar o nosso ícone aqui, que é o nosso IC User. Ele vai ficar Constraint Top to Bottom Off. Ele vai ficar abaixo do meu Container User. Já ficou abaixo aqui. E ele vai ficar alinhado na esquerda. Então, Constraint Start to Start Off Parent. Beleza, só isso que eu vou fazer. Aí eu vou definir também uma margem left, né, de 20 dps e uma margem no topo. Então, margem top, eu vou colocar mais ou menos, deixa eu ver aqui, 30 dps. Ó, ele vai ficar mais ou menos aqui. E aqui do lado a gente vai colocar um texto, que é onde vai aparecer o nome do usuário, o e-mail do usuário, que a gente vai pegar do banco de dados. Então, aqui eu vou definir, para essa imagem, vai ser ícone user, só para a gente conseguir trabalhar nas referências. E aqui eu vou criar um text view, vai ser wrap content. Vou definir um text aqui de exemplo, só para a gente conseguir visualizar. Vou definir um text color, vai ser black. Text size 18
SP, text style vai ser bold. Eu quero que esse texto fique abaixo do meu container, então vamos lá. Constraint top to bottom off vai ficar abaixo do meu container e ele vai ficar ao final do meu ícone user, né? Então eu vou utilizar o constraint start to end off, né? Ele vai ficar ao final do meu ícone user. Então ele ficou ao final da imagem e abaixo do container. Aí é só trabalhar nas margens. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma margem no topo de 40 dps. Então vamos aumentar um pouco mais aqui. Ele já vai ficar bem centralizado. E uma margem na esquerda, então margem left, de 10 dps, para ele não ficar muito grudado aqui, ó. Tá vendo? Poderia colocar até mais, deixa eu dar uma olhada aqui, tipo 20 dps. Ó, o ideal é 20 dps. Então vou deixar assim, ó. Eu vou aumentar também esse texto para uns 20 SP. Aí, ó, agora ficou bem melhor. E aí eu vou colocar também um ID para esse text. Então eu vou definir aqui ID. Vou chamar de text nome usuário. E aí eu vou definir mais uma imagem. Posso até copiar essa imagem aqui, ó, que tem basicamente os mesmos atributos. Vou colocar aqui embaixo aqui mais uma imagem. Esse aqui vai ser o ícone de e-mail. E aqui a gente vai trocar pelo ícone de e-mail. Com a diferença que ele vai ficar abaixo do meu ícone user, né? Ele vai ficar abaixo do meu ícone user. Aqui na margem do topo eu vou colocar uns 20 para ele ficar um pouco mais colado, ó. E a margem da esquerda 20 também. Aí eu vou pegar esse text view, colar aqui embaixo também, ó. Esse vai ser o text nome, text e-mail usuário. Então vou colocar aqui um e-mail. Então vou colocar aqui um e-mail, ó, marcos@gmail.com. Só para exemplo mesmo. Esse texto vai ficar abaixo do meu texto nome usuário. E aí ele vai ficar ao final do meu ícone e-mail. Feito isso, a gente vai ter um botão de deslogar. Então aqui eu vou ter um botão. Então eu vou criar aqui um botão. Esse botão eu vou ter que criar ele do zero, porque a gente não vai definir... Esse botão é diferente, o estilo dele. Então a gente vai ter que definir ele do zero mesmo. Então eu vou definir aqui match parent, wrap content. Vou definir aqui que ele vai ficar abaixo do meu texto e-mail usuário. Vou definir uma cor de fundo, então background tint, vou definir aqui o black. Vou definir aqui um padding de 20 dps. Vou definir aqui uma margem geral de 20 dps. Seria mais ou menos isso mesmo. Vou definir aqui um texto para ele que vai ser deslogar. Esse texto vai ser branco. A gente vai mudar o tamanho da fonte para 18 SP. Vai ser negrito. E aqui a gente tem o textual escape, que vai ser falso. Feito isso, vamos ver como é que está. A gente terminou já. Vamos executar o app. Legal, então essa parte a gente terminou. A gente vai tirar essa barra de ação. Então vamos abrir aqui, ó, a nossa form, a nossa tela principal. Vamos colocar aquele get support action bar. Vamos definir o ponto hide aqui. Vamos lá. Beleza, acabou de executar. E agora a gente já não consegue mais ver a barra de ação do aplicativo. Então a gente terminou de criar
a tela de perfil de usuário. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a tela de login, né? Toda vez que a gente iniciar a nossa aplicação, a primeira tela que vai ser renderizada é a tela de login. Então vamos lá, vamos voltar para a tela de login. Então eu posso fechar a tela principal e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no Android Manifests e aqui ó, a tela principal é a primeira. Eu vou trocar pela Form Login, então vou colocar aqui ó, Form Login. E no lugar da Form Login, eu vou colocar a minha tela principal, porque é a tela que eu estou trocando. Então, vou executar o aplicativo mais uma vez aqui. Beleza, acabei de executar e a gente já consegue visualizar a tela de login. Só que eu percebi que tem um pequeno detalhe aqui que está diferente. Aqui no nosso botão de entrar, o nosso gradiente ele não está igual à imagem aqui. Pode ver que o rosa mais escuro ele está no final e o rosa claro ele está no meio. Só que se a gente for olhar a imagem é ao contrário. O rosa escuro fica no meio e o rosa claro fica na parte final. Assim o nosso botão vai ficar mais elegante, né? Então vamos só fazer esse ajuste que eu acabei colocando de outra forma aqui. Então é só a gente vir aqui ó, no Res Drawable e acessar o botão aqui, ó. E aí, ao invés de a gente colocar o rosa claro no centro, a gente vai colocar o rosa normal, né? Que é o rosa mais escuro. Então, eu vou definir aqui o pink. E aqui no Start Color, eu vou definir o pink light. Como a gente está utilizando 180, né? Então, ele sempre vai ficar ao contrário. Então, feito isso, eu vou executar novamente. Executando, a gente já tem o nosso botão com gradiente exatamente igual como aqui o da imagem. A última coisa que eu vou mexer aqui também a gente vai acessar aqui o layout. Vamos vir aqui em layout, vamos acessar o layout da Form Login. Legal. E aqui na Progress Bar eu quero mudar a cor dessa Progress Bar também. Então eu vou deixar essa Progress Bar visível, só para a gente conseguir visualizar aqui. Beleza, a nossa Progress Bar ficou visível. Eu não quero deixar ela verde, eu quero pintar essa Progress Bar na cor branca. Então vamos vir aqui, vamos clicar na Progress Bar, cliquei na Progress Bar, e aí eu vou utilizar esse atributo aqui, ó, Indeterminate Tint. Então eu vou pintar a minha Progress Bar na cor white, né, na cor branca. Vamos executar o aplicativo, vamos ver como é que está ficando. Legal, então a nossa Progress Bar vai ficar nessa cor aqui. Então eu vou voltar ela para invisível, né? Eu não quero deixar ela visível. Então eu vou colocar aqui a visibilidade, vai ficar invisível. Vou executar de novo e a gente já tem a nossa tela de login completa. Se eu clicar aqui, crio uma conta, clicando aqui, ele já vai para a tela de cadastre-se, né? A nossa tela de perfil de usuário já está pronta, né? Mas a gente só vai acessar quando o usuário for autenticado pelo Firebase. Pessoal, a gente terminou de criar o layout da nossa aplicação, todos os layouts. Ficou uma aula muito extensa, mas é assim mesmo. A gente criou 3 telas profissionais, utilizando boas práticas de programação, estilos, trabalhando com strings. Então, realmente, esse layout ele é um layout mais moderno. Então, a gente precisa trabalhar em vários conceitos. Então, por isso que demorou bastante. Mas na próxima aula a gente já vai começar a configurar o Firebase no nosso projeto. Então, para você não perder a próxima aula, eu só recomendo que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E o principal, ativar o sininho das notificações para quando o vídeo for lançado, você ser notificado. Pessoal, então é isso. Deixa o seu like aí também. E é isso aí. Eu espero vocês na próxima aula.